Bem-vindo a todos e todas. Daremos início, então, à aula número 15, do terceiro módulo. A aula trata do capítulo 1 do terceiro volume do Capital, que se chama Preço de Custo e Lucro. Antes de iniciar propriamente o conteúdo do capítulo, gostaria de fazer uma breve introdução à análise que o Marx empreenderá no volume 3 do Capital. Esse volume 3 é muito importante porque ele apresenta, finalmente, digamos assim, uma análise que se aproxima muito mais da realidade concreta que a gente vive. Então, nós vamos ver nesse volume o desenvolvimento de conceitos como o lucro, o preço de mercado, a concorrência entre os capitais, o comércio e o lucro comercial, os bancos e o lucro bancário, e inclusive a análise da renda da terra, de tal maneira que o material que nos é apresentado se aproxima muito mais da realidade na qual nós nos movimentamos, que é a realidade prática da vida econômica diária. No entanto, essa análise, tal como nós a experienciamos, ela apresenta modificações importantes. A mais-valia, que guardava uma conexão direta, imediata e revelada pela análise como originária do trabalho, agora, na realidade prática, ela não aparece mais como tal. Na realidade prática, a mais-valia aparece como lucro, porque ela é aparentemente originária do capital investido e não do trabalho. Então, é por isso que esse livro 3 começa com uma seção que se chama Transformação da mais-valia em lucro e da taxa de mais-valia em taxa de lucro. O Marx quer primeiramente mostrar que o lucro é uma forma mistificada da mais-valia, uma forma de aparecer da mais-valia na qual se borra, desaparece a conexão dela com o que deu origem a ela. E então esses 3 primeiros capítulos tratam de assentar análise nesses termos, e a análise é assentada nesses termos mesmo nós tendo uma igualdade entre mais-valia e lucro, ou seja, nesses 3 primeiros capítulos não há nenhuma diferença entre lucro e mais-valia do ponto de vista quantitativo. Há uma diferença do ponto de vista conceitual e qualitativo, porque o lucro não se apresenta mais como originário do trabalho, mas como originário do capital. Então, a sociedade tem um modo de funcionamento pelo qual o fenômeno, o modo como a essência se revela, esconde a própria essência. E isso é próprio dos eventos sociais, mas também dos fenômenos da natureza. O próprio Marx chegou a dizer que se essência e aparência coincidissem, a ciência não seria necessária. Seria excelente para todos nós se essência e aparência coincidissem. A gente podia caminhar pelos campos e pelas ruas, observando no espaço as fórmulas científicas que explicassem os fenômenos. Nós não precisaríamos do trabalho árduo da ciência, mas a essência não se revela na aparência dos fenômenos, então ela tem que ser, digamos assim, cavocada. E é por debaixo dessa aparência que se revela o modo de produção da sua aparência, né? Muito bem. No caso da mais-valia, esse cavocar para procurar a essência foi realizado no volume 1 do Capital.
E agora o Marx faz, na verdade, um movimento inverso. Ele, ao chegar próximo à realidade, ele mostra como a realidade esconde essa essência da mais-valia como originária do trabalho. Então, esse é um aspecto central do primeiro movimento, digamos assim, do livro, que são os 3 primeiros capítulos. Depois, as coisas ficam mais interessantes ainda, porque, na sequência, mais-valia e lucro não coincidirão mais. Quando nós analisaremos o lucro médio, que resulta da equalização dos rendimentos dos vários capitais na economia, nós vamos ver que a mais-valia produzida pelos capitais não é exatamente aquela que é apropriada por eles na forma de lucro. Então, surge uma divergência de magnitude em relação a lucro e mais-valia, o que mistifica ainda mais a origem da mais-valia e faz com que realmente ela apareça como sendo resultado do capital. E, na sequência, ainda uma camada ulterior de mistificação é o fato de que capitais que não produzem mais-valia gerem lucro, como, por exemplo, o capital comercial e o capital bancário, e o capital portador de juros. Então, nós temos uma análise brilhante, ainda que inacabada pelas mãos do próprio Marx, mas brilhante no sentido de que mostra que o modo de funcionamento do capitalismo, digamos assim, na sua aproximação sucessiva à realidade prática concreta, é também um modo de crescente mistificação, desconexão da mais-valia do trabalho excedente em relação à sua origem, que é o trabalho, fazendo com que ele apareça cada vez mais como um movimento do próprio valor, ou seja, uma mistificação completa do, da valorização do capital. Então, essa é a nossa aula 16 já. Então, efetivamente, como acabei de dizer, né, a análise se aproxima cada vez mais das formas concretas nas quais nós nos movimentamos efetivamente, e essas formas concretas estão relacionadas com os processos ligados à concorrência capitalista e ao próprio modo como os agentes percebem os fenômenos dos quais eles participam. A seção, como eu também já disse, se chama transformação do mais-valor em lucro e da taxa de lucro, da taxa de mais-valia em taxa de lucro, e ela é constituída de 3 capítulos. Nós vamos trabalhar principalmente com os capítulos 1 e 2, preço de custo e lucro, e a taxa de lucro. Antes de prosseguirmos, é importante a gente deixar claro que nós fizemos uma mudança de notação. O Marx utiliza P para preço de custo. Isso não é adequado em vista do fato de que nós utilizamos P para preço e PP para preço de produção. Então, não há espaço para o P como denotação do preço de custo. Nós vamos usar o K para preço de custo. Então, nós temos que ter ciência disso. Outro aspecto que é bom ressaltar é que mais-valia e mais-valor são a mesma coisa. Se você estiver trabalhando com a edição do Capital da editora Abril, você vai ver que você vai ter mais-valia como termo para o trabalho excedente realizado pela força de trabalho. Mas se você tiver com a edição da Boitempo, você vai ter o termo mais-valor. Eles são exatamente a mesma coisa. Nesta aula, a gente transita entre os 2 termos livremente para nos acostumarmos com os 2 termos, efetivamente. A ideia central, se a gente pudesse ter uma ideia central desse capítulo, ela seria a ideia de que bom, nós sabemos que a mais-valia
trabalho excedente se origina do capital variável. O capital variável se transforma em uma certa quantidade de força de trabalho que, empregada, produz um certo valor durante o seu tempo de emprego. E esse valor é um valor maior do que o que ela custa, por isso chama capital variável. Mas, quando esse capital se expande da forma C, que é o capital investido em capital constante mais variável, em C', que inclui o capital investido mais um excedente, a mais-valia aparece como um excedente sobre todo o capital investido. Então, ela aparece como fruto do capital empregado e não da sua parte variável. E mais, nós vamos ver que, enquanto fruto do capital empregado, o capital variável ele surge, digamos assim, vinculado a rubricas que são do capital constante circulante, porque o capital variável é ele mesmo circulante. Então, se perde digamos assim, a especificidade do capital variável no processo de expansão do valor. Então, a natureza de capital variável desaparece para dar lugar à noção de que a parte do capital paga em salários é apenas uma parte do custo para o capitalista, do seu capital total, lado a lado com outros custos, sem nenhuma distinção prática. Então, aqui eu optei por denominar essa transparência o capital variável mais a mais-valia versus capital constante mais capital variável, pelo seguinte sentido. O capital variável é o responsável pela produção do mais-valor. E o capital variável produz o mais-valor numa sequência de produção de valor que inclui a reprodução do que a força de trabalho vale e mais um excedente quando a jornada passa além do que a força de trabalho custa. Então, se a força de trabalho custa 4 horas e ela trabalha 8, nas primeiras 4 ela reproduz o seu valor e nas 4 seguintes ela produz a mais-valia. Então, é uma quantidade de valor que é uma unidade de valor formada pelo trabalho despendido durante todo o tempo pelo qual a força de trabalho executa o seu trabalho. Então, o valor da mercadoria, de forma conceitual, digamos assim, e essencial, né, do ponto de vista da essência, teria que ser separado para o nosso pleno entendimento entre uma parte que apenas reproduz o capital constante em valor, porque são os materiais que foram utilizados e os quais são resultado de trabalho passado, e uma parte que é todo o valor produzido recentemente, em última etapa, digamos assim, na medida em que a força de trabalho operou sobre esses meios de produção durante uma certa quantidade de tempo. Então, isso aqui mostra bem por que se chama variável. Uma quantidade de valor que compra força de trabalho se transforma numa quantidade maior de valor que inclui o valor da força de trabalho mais um trabalho excedente. Sendo o valor de C só transportado, né? Ele só reaparece no valor do produto na medida em que o trabalho, funcionando como trabalho útil, ele funciona como um somatório dos valores anteriores junto com o valor novo acrescido aos materiais utilizados. No entanto, se a relação interna do capital e a análise dessa relação interna nos revela que o valor tem essa ruptura aqui entre trabalho passado e trabalho presente, do ponto de vista do capital, o valor se externaliza como um valor que se constitui de duas partes. A primeira parte é o custo para o capitalista, e em segunda instância, o valor total é o custo em trabalho total. Então, o custo em trabalho, que representa
as partes compradas pelo capital é o custo para o capitalista. E o total aqui é o total em trabalho. Então, o total em trabalho, menos o que é o custo capitalista, se apresenta como um excedente sobre o custo total para o capitalista. Então, aqui já desaparece a conexão de M com V, para nos deixar com a conexão de M com todo o capital adiantado. Então, o mais-valor se apresenta como originário de todo o capital. E a mais-valia, nessas condições, se transforma em lucro. Por quê? Porque a definição de lucro é a forma mistificada em que a mais-valia aparece. Então, a mais-valia aparece como um excesso sobre o custo. Então, nós estamos chamando aqui o nosso K de custo, que é o C mais V, e a mais-valia aparece como um excesso sobre esse custo e não como originária da parte do capital que é responsável pela sua criação. Então, essa é a forma básica da mistificação. Durante o capítulo, o Marx é um capítulo, digamos assim, aditivo, no sentido de que ele vai acrescentando elementos que confirmam e, digamos assim, tornam mais espessa essa mistificação, e nós vamos passar por eles todos. Se, por um lado, nós vimos anteriormente que o lucro, então, se apresenta como um excesso sobre o custo, aqui nós vamos ver que, na medida em que ele se apresenta como um excesso sobre o custo, ele também se apresenta como um excesso sobre o capital total adiantado. Então, aqui, visto sobre o custo, nós teríamos o custo de capital circulante, materiais, capital variável, hipoteticamente 100, a depreciação do capital fixo, hipoteticamente 20, então nós teríamos aqui um custo de 500. E o preço da mercadoria, o valor, no caso, seria 600. Então nós teríamos uma diferença entre preço e preço de custo de 100, e notem que esses 100 aparecem nas transações econômicas tais como nós experienciamos, como a diferença entre o preço e o custo, que é o lucro. Aqui, na verdade, a gente deveria ter preço e não valor, mas pensem que esse preço aqui é esse valor, e aí tudo fica em casa. Agora, efetivamente, essa depreciação aqui, o capitalista não pode usar a depreciação, ele tem que usar o capital fixo inteiro, a máquina inteira. Então, na verdade, esse 100 de excedente, na medida em que a produção dele é dependente da utilização de todo o capital fixo, ele também aparece como um excedente sobre todo o capital adiantado, e não somente sobre o capital consumido, como nós vamos ver em seguida. Então, do ponto de vista do capital consumido, a gente tem um excedente de 100 sobre o preço da mercadoria de 600, já que o custo de capital circulante é 480. Notem que aqui, nos 480, nós já temos o somatório de 380 de capital constante circulante, que são os materiais, mais 100 de capital variável. Então, notem que o capital variável já está subsumido aqui numa categoria de capital circulante. Então, ele, como nós estivemos dizendo, ele perde a sua característica essencial de formador dessa mais-valia. Muito bem. E lado a lado com esse capital circulante tem a depreciação do capital fixo. Então, a distinção da estrutura do capital deixa de ser aquela distinção essencial entre capital constante e variável para ser uma distinção contábil capitalista entre capital circulante e depreciação. Do ponto de vista do capital adiantado, como nós havíamos dito que o capitalista não pode usar a depreciação, ele tem que usar o capital fixo inteiro, do qual emana essa depreciação. Então, nós temos também que o capital total se expande em 100, de 1.680, que é o capital total, para 1.780, de tal maneira que a mais-valia
O excedente aparece como produto do capital total. Então, nesses dois casos, seja como acréscimo sobre K, seja como acréscimo sobre C, sobre o capital orientado, o excedente parece advir do capital, seja ele consumido, seja ele adiantado. Então, a fórmula do valor da mercadoria nós já vimos. O que vale acrescentar aqui é que a origem da mais-valia é deslocada de V para o capital. Aqui, no caso, de V para o capital total, na medida em que o M só entra em existência, por assim, existência na esfera superficial da economia, só entra em existência nessa esfera como resultado do capital aplicado. A fórmula do valor passa a ser a fórmula do custo mais lucro, como nós vimos, e é interessante essa frase que é do próprio Marx, aqui eu coloquei de modo esquemático, que é que se num polo o V aparece como salário, como um custo, no outro, de outro, né, ou simetricamente, a mais-valia aparece como lucro, por oposição ao custo. E assim, B deixa de se apresentar como originário da mais-valia e esta assume a forma mistificada de lucro. Então, o C e V desaparecem como elementos qualitativamente distintos, né, como nós vimos, e passam a apresentar somente frações quantitativamente diferentes do capital consumido. A diferença entre constante e variável desaparece para dar lugar à diferença entre fixo e circulante, como nós vimos, e nessa diferença entre fixo e circulante, o capital variável se mistura com elementos do capital constante e circulante, fazendo com que ele perca totalmente a sua especificidade enquanto formador do valor a mais. Esse é o processo que nós chamamos de processo de mistificação da expansão do valor como atributo do capital e não de sua parte variável. Nós já vimos isso aqui, né? Como o capital fixo é usado na sua integridade, então, efetivamente, a mais-valia parece surgir do capital total e em relação a esse capital total que o valor aumenta de 1.680 para 1.780, na magnitude de 100. Notem que mais-valia e lucro continuam sendo iguais no valor de 100, mas essa igualdade quantitativa agora tem uma dimensão qualitativa que a esconde, porque aparece como expansão natural do capital, como se o valor fosse capaz de originar mais valor por si mesmo. Então, aqui, de forma mais exata, digamos assim, a gente pode ter uma visão do mais valor em relação tanto ao custo quanto ao capital total. Então, notem, quando a gente expressa o mais valor em relação ao custo, a gente está falando da margem de lucro, a gente usa G aqui para margem de G, por oposição à margem de lucro, a taxa de lucro, que é o L. Sempre, taxas nós vamos sempre usar linha, né, para diferenciar de magnitudes absolutas. Então, a taxa que chama margem de lucro é a margem sobre o custo. O Marx se refere a ela, mas não se refere com o nome de margem de lucro. Essa é a terminologia do economês normal que nós mantivemos. Então, a margem de lucro é a diferença entre o preço e o custo. Então, notem aqui que a gente precisava ter uma denominação para o custo diferente do preço, senão não dava certo. A diferença entre preço e o custo é a mais-valia, que agora assume a forma de lucro. E a margem é a margem sobre o custo, que é os 20 de depreciação, mais 380 de capital constante circulante, mais 100 de capital variável. E note que aqui a gente colocou
o capital constante circulante e o capital variável entre parênteses, para sinalizar que essas duas magnitudes estão, digamos assim, arroladas numa mesma rubrica que é do capital circulante. E como excedente sobre o capital adiantado, a gente tem o mesmo numerador, que é o preço de custo menos o preço menos o custo, dividido pelo capital fixo total adiantado, mais a parte circulante do capital, que é o capital constante circulante, mais o capital variável. Então, nos dois casos, o capital variável aparece como uma modalidade de capital circulante, perdendo completamente sua relação com a criação dessa diferença aqui. Isso é importante. E também um outro aspecto que, do ponto de vista da percepção dos agentes, subverte qualquer possibilidade de conexão da mais-valia com o capital variável, é a ideia de que produção e circulação estão continuamente se alternando entre si, como nós vimos na análise do ciclo do capital. E na circulação, a gente tem inúmeras circunstâncias que alteram essa diferença aqui. Então, por exemplo, o aumento dos preços, numa determinada circunstância, por exemplo, o preço do arroz, por exemplo, determinado aqui no Brasil por puras condições de oferta e demanda, fez com que, obviamente, a taxa de lucro dos produtores de arroz aumentasse. Digo, a margem de lucro deles aumentasse. O que significa dizer que circunstâncias ligadas à circulação colocam uma nuvem de mistificação sobre a origem do excedente, na medida que esses preços podem variar por condições que não estejam necessariamente ligadas à produção do valor. Então, isso é exatamente o que nós dissemos antes, só que acrescentando agora que eventos ligados à circulação se misturam com as dimensões do processo produtivo, fazendo com que parecer com que os dois elementos, as duas dimensões, participam igualmente na determinação do mais-valor. Nós vamos ver que variações de preço têm que ser concebidas no contexto da teoria, né? O salário como custo também apresenta um elemento mistificador, porque a economia de salário aparece como uma economia de capital, como qualquer outra economia de capital. A economia de matérias-primas, de componentes, etc., não se distinguem em relação à economia de salário. A gente sabe que a economia de salário, do ponto de vista da criação de valor, significa uma transformação, digamos assim, de fundo de acumulação em fundo de consumo em fundo de acumulação, no sentido de que a diminuição dos salários abaixo do valor faz com que aumente o trabalho excedente, né? Então, a gente teria, por exemplo, no nosso exemplo anterior, 8 horas de trabalho, 4 representando o valor da força de trabalho. Se o capitalista consegue pagar só o equivalente a 3 horas, ele aumenta, digamos assim, a mais-valia de 4 para 5. Então, a economia de salário tem um fundamento na divisão da jornada entre trabalho necessário e trabalho excedente. Mas, do ponto de vista da contabilidade capitalista, a redução de salário se apresenta simplesmente como uma redução do nosso custo K, e não como um aumento do trabalho excedente.
Algo bastante importante da gente refletir. Então, chegando já às nossas conclusões, praticamente, a gente sabe que o mais-valor ele se revela na relação entre capital e trabalho. A relação capital-trabalho é uma relação de compra e venda da força de trabalho, da utilização da força de trabalho por um tempo maior do que o tempo que custa a sua reprodução, e, portanto, daí surge o mais-valor. No excedente, seja ele calculado sobre K, seja ele calculado sobre o capital total, o capital, a relação entre capital e lucro se revela como uma relação do capital consigo mesmo, de valor que gera um valor distinto de si mesmo. Então, aqui nós temos um processo de mistificação fantástico, porque de uma relação social da qual advém o mais valor, a gente chega a uma relação que é do valor consigo mesmo, no sentido de valor que se valoriza por si próprio. Então, é uma quantidade que gera um valor distinto de si mesmo, no sentido daquela diferença entre C' e C, do nosso M, que parece se originar do capital ele próprio. E um outro aspecto importante levantado na análise desse capítulo é a diferença entre preço e custo. O preço é a soma do preço de custo mais lucro, como nós vimos, e quanto maior essa diferença entre preço e custo, maior é a mobilidade, digamos assim, que o capitalista tem do ponto de vista da determinação de seus preços no mercado. Então, ele pode praticar um maior nível de preços intermediários entre preço corrente no mercado e seu custo individual. Então, notem que o Marx não tem nada a ver com a concorrência perfeita, porque os preços, apesar de existirem enquanto preços de mercado, eles não querem dizer que os capitalistas individuais estejam subjugados por esse preço de mercado. Eles, na verdade, podem praticar uma guerra concorrencial tanto mais efetiva quanto maior essa diferença aqui, porque eles podem, então, eventualmente cobrar menos e mesmo assim ter bons lucros e, com isso, aumentar a sua parcela de mercado. Então, o Marx define essa diferença entre IPK como o pivô da lei fundamental da concorrência, que se baseia na diminuição de custo justamente para potencializar a operacionalidade do capital enquanto determinador dos preços que ele vai praticar. Então, concluindo, a mais-valia se apresenta no preço do produto como um excedente sobre o custo, claro. O capital variável aparece como um custo indiferenciado, lado a lado com outros custos do capital circulante, e a única oposição é em relação ao capital fixo, porque são modalidades diferentes de circulação do valor. Então, a conexão da mais-valia com o capital variável, a parte que produz a mais-valia, se perde. A mais-valia aparece como resultado da aplicação do capital como um todo, e é por isso que ela assume a forma de lucro. Então, o lucro é a forma mistificada da mais-valia, na qual ela perde a conexão essencial com a parte que é produzida. Não quer dizer que ela deixe de ser produzida pelo capital variável, simplesmente quer dizer que essa conexão não aparece na superfície das relações sociais. O lucro é, portanto, a forma mistificada da mais-valia, a forma na qual a mais-valia parece ser produto do próprio capital. Essa é a tecla na qual nós queremos bater, né? Então, era isso para a aula número 15. Nós nos veremos então, proximamente, na aula relativa ao capítulo 2, que se chama taxa de lucro e taxa de lucro, simplesmente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.